Questão 1, página 195, do livro Matemática, Ciências e Aplicações. Ele quer, na letra A área lateral, a área total e o volume do cilindro equilátero. Por que cilindro equilátero? Porque o diâmetro é igual à altura. E o ângulo aqui formado pela geratriz e pela base é 90 graus. Ora, o primeiro passo foi a gente imaginar cortando ele aqui no meio e planificando ele. Ora, planificando eu sei que esse pedaço aqui de baixo é o tamanho dessa circunferência, dado por 2 vezes π vezes o raio. Como o raio aqui é 1, eu tiro 1 aqui. E a altura é 2 centímetros. Ora, então, calculando aqui a área lateral, eu sei que é base vezes altura, ou seja, 2π vezes 1 vezes 2, né? 2π vezes 1 dá 2π, vezes a altura que é 2, né? 2 vezes 2 dá 4, então fica 4π ao quadrado. Agora, a área da base é dada por π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 1, então fica 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Π vezes 1 dá π, então fica π centímetros quadrados a área da base. A área total é dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou seja, 2 vezes a área da base, que a gente já encontrou que é π, mais a área lateral, que a gente já encontrou que é 4π. Então, 2π mais 4π dá 6π. Cássio, só com os olhos, Cássio. Ora, dá 6π. 6π centímetro quadrado. Então, a área total dá 6π centímetros quadrados. Volume. O volume é a área da base vezes a altura. Ora, o volume, a área da base, a gente já encontrou aqui que era π. Mais para cá. E a altura que é 2. 2 vezes π dá 2π. 2π centímetros. Na letra B, cilindro reto, né? Ou seja, que a base, o diâmetro é 2 e a altura 2,5, estou na questão. Então, a metade do diâmetro é o raio. Então, a metade de 2 é 1. Quando eu cortar aqui, que é abrir e planificar, eu vou ter que a área lateral vai ser o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, que é 1, vezes a altura, que é 2,5. Então, a área lateral vai ficar 2 vezes 2,5 dá 5 centímetros quadrados. A área da base é a área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, π vezes 1 dá π, π centímetros quadrados. Ora, a área total, eu sei que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, ou seja, 2 vezes a área da base, que a gente já encontrou aqui, π, mais a área lateral, que a gente encontrou 5π. 2 mais 5 dá 7, então fica 7 centímetros quadrados, essa é a área total. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ora, a área da base é π vezes o raio ao quadrado e a altura é h. Como o raio é 1, então fica 1 ao quadrado. E a altura é 2,5. 1 ao quadrado é 1 vezes 2,5 dá 2,5 π centímetros do volume. Na letra C, ele fala o semicilindro, ou seja, o cilindro cortado ao meio, né? Reto. Então, o cilindro, só que a gente corta ele bem no meio. Logo, a área lateral vai ser só a metade daqui, né? E aí, mais esse pedaço aqui, ó, esse retângulo. Esse aqui é 8, então o total aqui dá 16. E a altura é 15. E esse outro pedaço é a metade. Então, todo o comprimento é 2π vezes o raio. Como aqui é só a metade, então eu divido por 2. Olha, 2π vezes o raio, que é 8, dividido por 2. O 2 cancela com 2, fica só 8π, né? 8 vezes π, 8π. Então, a área lateral vai ser a área do retângulo mais a área da desse semicilindro aqui. Ora, a área do retângulo é 16
16 vezes 15, mais a área do semicilindro vai ser 8π vezes 15. 16 vezes 15, 10 vezes 15 são 160, 5 vezes 16 dá 80. 160 com 80 dá 240. 8 vezes 15, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 80 mais 40 dá 120π. Então a área lateral é 240 mais 120π milímetros quadrados. Bem, só que ainda falta calcular a área da base, volume, área total. Então a área da base eu sei que vai ser igual à área da semicircunferência ali. Na metade da circunferência. Tem assim. Então vai ser essa áreazinha aqui, da semicircunferência. Onde o raio daqui para cá é 8 milímetros. Então, no lugar do raio, coloca 8. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 64 dividido por 2 dá 32 milímetros quadrados. A área total é 2 vezes a área da base, que no caso é 2 centímetros de circunferência, embaixo e em cima, mais a área lateral. Ou seja, 2 vezes 32, mais a área lateral, que é 240, mais 120π. 2 vezes 32 dá 64. Mais 240 mais 120π. Só que 64 mais 120 dá 184 e mais 240 milímetros quadrados. Como aqui tem pi, eu não posso somar. Agora o volume é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é 32π e a altura é 15. Logo, 32 vezes 15, 10 vezes 32 é 320, 5 vezes 32 dá 160. Né? 320 por 160 dá 320 por 100 dá 420, por 60 dá 480